Mãe, um modelo do amor de Deus. Então, iniciando, nós vamos ler Isaías 49, versículo 15, Isaías 66, versículo 13. O tema é Mãe, um modelo do amor de Deus. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Aí Isaías 66, versículo 13 diz assim: como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Amém? Convido você a orar a Deus comigo. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nosso Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua graça, por Tua bondade, pelo Teu amor, pela salvação que o Senhor preparou através de Jesus Cristo na eternidade e nos alcançou nos dias de hoje, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom, é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é soberano. E eu peço que nesse momento o Senhor possa trazer uma palavra de direcionamento para cada mãe e ao mesmo tempo de conforto, de consolo para aquelas que têm agido de acordo com a tua palavra, Senhor. Nós oramos a ti confiados do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Nós estamos imensamente felizes com o nosso Deus, pelas bênçãos, pelo dom da vida, pela oportunidade de novamente aqui dirigir-me a vocês e transmitir a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero nesse momento aproveitar para parabenizar a todas as mães, parabenizar todas as mães, né? E parabenizar também a todos aqueles que nesse momento passam de repente momentos também de tristeza, momentos de angústia. Nossa oração é para que aqueles que não têm mais sua mãe possam ser consolados e confortados por Deus nesse dia, que é um dia alegre, um dia feliz, um dia de homenagem, mas para muitas pessoas também é um dia de tristeza, porque nem todos podem homenagear sua mãe. Mas nós oramos para que Deus conforte, console cada uma destas pessoas também nesse dia, que é um dia mundial de homenagem às mães. Então, as mães recebam o nosso abraço, o nosso carinho e todo o nosso reconhecimento. Que Deus possa continuar conduzindo a vida de vocês, como sempre conduziu até hoje. Amém? Muito bem, o trecho que nós lemos é um trecho registrado no livro do profeta Isaías, do capítulo 49 e 46. Primeiro, quem é o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, ele é um dos profetas, chamado na Bíblia como dos profetas maiores porque são os maiores livros que existem na Bíblia. E Isaías, ele nasceu por volta de 765 a.C., recebendo 25 anos mais tarde o chamado, ou seja, mais ou menos em 740, o chamado no templo de Jerusalém para profetizar. A missão que o profeta recebeu, conforme está descrito no capítulo 6, do versículo 1 até o 13, foi aquela de anunciar a ruína de Israel e de Judá, dos dois reinos do povo de Deus, por causa das suas infidelidades que os hebreus cometeram. E também Isaías é conhecido como profeta messiânico. É o livro da Bíblia que mais claramente menciona o Messias, a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Em outras palavras, é o profeta que fala com clareza sobre o plano de redenção, o plano que Deus preparou na eternidade para salvar os seres humanos, para salvar as pessoas. Então, o profeta Isaías, ele trata exatamente do plano do amor de Deus, o amor, o cuidado em relação ao ser humano, ou seja, e as profecias do profeta que ele trabalha, ele está trabalhando 740 anos de Cristo, ainda Jerusalém não tinha sido invadida, não tinha acontecido, Babilônia ainda não tinha tomado o poder, não tinha saqueado Jerusalém. Então ele está alertando o povo contra os seus pecados, ele está alertando o povo contra as
as suas iniquidades, o afastamento que eles têm de Deus. Quando nós começamos no primeiro capítulo de Isaías, ele está chamando a nação ao arrependimento. E por fim, então ele trata de várias fases. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, ele fala da restauração de Israel no sentido contemporâneo, logo depois da queda, 70 anos depois do exílio, né, por Neemias. Ele fala também da obra redentora de Cristo em sua morte e ressurreição, e também fala da continuação dessa obra de Deus através da igreja, que é o corpo de Cristo, e que ele trabalha então até a vinda de Cristo. Então é um livro que ele trata da extensão da história de toda a obra de Deus, desde aquele período 740, quando ele começa seu ministério, até o final dos tempos. Então nós temos aqui um livro que trata de assuntos muito variados, e todos eles focando e demonstrando o amor de Deus, demonstrando a preocupação de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento, o chamado de Deus à conversão e à mudança de vida. Nesse trecho das Escrituras que nós acabamos de ler, que é Isaías 49, versículo 15, nós podemos ver a maneira em que Deus se relaciona com o ser humano. Ou seja, Deus procura fazer-se entendido o seu amor, e ele usa então uma ilustração que os seres humanos pudessem entender claramente, ou que eles pudessem de repente compreender a dimensão do amor de Deus. Então, quem é que não conhece o amor de uma mãe? Quem é que não sabe como uma mãe reage diante do seu filho? Uma verdadeira mãe, uma mãe que preocupa, como é que ela reage? Então ele usa algo já materializado e conhecido dos seres humanos, ou seja, o amor de uma mãe pelo filho que amamenta, para ele expressar o seu amor, a dimensão do seu amor. Então a pergunta que nós fazemos hoje é a seguinte: será que todas as mães dos dias de hoje, elas amam com esse amor sacrificial? Será que elas têm expressado esse amor? Embora hoje seja um dia de homenagem, seja um dia em que nós deveríamos aqui estar apenas lembrando das coisas boas, mas nós estamos vivendo num período que nós também precisamos atentar para o contexto em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num período em que muitas mães, muitas mulheres, elas têm deixado esse amor, elas têm deixado esse sentimento, e elas têm se guiado por um sentimento praticamente irracional, pior do que o sentimento de alguns animais, porque elas teve um período que era muito comum as mulheres abortarem ou matarem os seus filhos antes de nascer e manter isso escondido. Mas nós estamos chegando, vivendo num período em que muitas mulheres, elas estão assassinando seus próprios filhos, e sempre com a desculpa, sempre com algumas questões, e normalmente perdendo toda a característica, uma característica nobre, uma característica que dignifica a mulher, que valoriza a mulher, e tem agido de forma totalmente diferenciada. Então, dias desses, nós ouvimos uma reportagem de uma mulher que ela assassina o seu filho, ela enterra o seu filho, ela esconde isso, entendeu? E depois tenta arrumar justificativas para tudo isso. Então nós temos visto, não é um nem dois casos, nem duas histórias, não é mais uma coisa que a gente pode dizer que é pontual. Isso está refletindo de fato a insensibilidade do ser humano, o afastamento do ser humano do plano de Deus, dos propósitos pelos quais Deus criou. Quando Deus ele pergunta lá para o profeta, através do profeta, pode por acaso uma mãe que amamenta vir a esquecer do seu filho? Então no final ele até vê a possibilidade, como ele é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que tem a ciência, que tem a onisciência e conhece todas as coisas. Ele diz: ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, eu jamais esquecerei de vocês. Então aqui Deus expressa que o seu amor é um amor altíssimo, mas ele traz esse modelo de amor quando ele chama a atenção da mãe, para ele mostrar exatamente o seu amor. Então qual é o amor de Deus? Qual é o amor que Deus revela?
Então, antes de nós expressarmos a virtude de uma mãe, nós veremos as ações do amor de Deus revelado nas Escrituras. Então, como é que Deus expressou ou expressa seu amor para os seus filhos? A primeira coisa que nós encontramos no trecho de Isaías 49, versículo 8, ele trabalha a ideia de que Deus, ele é o Deus unificador. Ele diz que quando ele trabalha ali o profeta, ele está falando exatamente da missão de Jesus Cristo, do trabalho de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo viria fazer aqui na terra. Ele diz que o papel de Jesus Cristo seria um papel de unificar. Ele seria um papel, ou seja, ele faria, através dele, ele faria uma aliança, ele faria um tratado, ele faria um pacto, e ele ajuntaria as pessoas, ele reuniria as pessoas. Então Deus trabalha por meio de Jesus Cristo para unificar a humanidade, e é através de Cristo que há um pacto entre Deus e o homem com o objetivo de restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele falando sobre esta obra, ele escreve fazendo a seguinte recomendação: lembre-se daqueles dias que vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigo dos filhos de Deus, e ele não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus, sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora vocês foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue, porque o próprio Cristo é o nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas, que favorecia os judeus e excluía os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Como membro do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. Assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a obra de Cristo foi uma obra reconciliadora, foi uma obra unificadora, onde agora cai a parede de separação. Agora não existe um povo privilegiado, não existe um povo que é mais privilegiado do que o outro. Agora todos que creem em Jesus Cristo, eles têm igual acesso a Deus, têm igual tratamento diante de Deus, têm igual oportunidade diante de Deus. Então não é mais agora o homem não é apenas uma nação, apenas uma tribo, apenas uma raça, apenas uma parte da humanidade, mas todos agora podem ter acesso diretamente a Deus. Então o que nós observamos é que Deus, então, ele trabalha para unificar. Outra característica importante que nós vemos desse trecho, ele atribui e ele diz que a missão de Cristo seria uma missão encorajadora da humanidade. Saiam, apareçam, ou seja, saiam do esconderijo de vocês, saiam das trevas, venham para a luz, pois é através de Cristo que nós somos encorajados a sair das trevas, do esconderijo do pecado, para a luz do Evangelho de Cristo. Em sua vinda à terra, ele conclamou: venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. Deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, vocês acharão descanso para suas almas. Então Jesus Cristo, ele encoraja o homem a sair da sua redoma, do pecado, da escuridão, das trevas, para vir até ele, para encontrar até ele, porque em Cristo a luz, em Cristo a direção, em Cristo a orientação, em Cristo há tudo isso. Então nós vemos que a palavra de Cristo, ela é encorajadora, a ação de Deus é encorajadora. Então nós observamos estas ações gloriosas, essas ações maravilhosas e poderosas, que faz com que o homem seja atraído por Deus e ele passe então a desfrutar desse amor. Então, outra coisa importante, Deus, ele provê, ele é aquele que provê a humanidade. Então, as expressões do amor de Deus são expressões de cuidado, são expressões de unificação, de cuidado, de convite e também de provisão. Jesus Cristo, no seu ministério, ele alerta da seguinte forma:
ele deixa uma orientação e um conselho dizendo o seguinte: portanto, meu conselho é: não fique preocupado a respeito das coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, porque você já tem a vida e o corpo, e eles são mais importantes do que o comer ou o que vestir. Olha os passarinhos, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E para Deus vocês valem mais do que os passarinhos. Será que com todas as preocupações juntas vocês poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupados com a roupa? Olha os lírios do campo. Eles não se preocupam com isso. Até o rei Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer deles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecerá, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito fraca, portanto, não se preocupe de forma alguma com a necessidade de comida e roupa suficiente. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham destas coisas todas e estão muitíssimo interessados nelas. Mas o Pai Celeste que vocês têm já sabe muito bem que vocês precisam delas, e Ele as dará a vocês se o colocarem em primeiro lugar de suas vidas. Veja só. Deus, Ele é provedor. Nós não precisamos ficar preocupados, nós não precisamos ficar, de repente, pedindo, correndo atrás, lutando, digladiando, tentando pegar as coisas que é dos outros. Nós sabemos que quando nós não temos, Deus coloca em nossas mãos, Deus traz, Deus abençoa, Deus provê, Deus dá todas as condições necessárias. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui em relação a Deus, que Ele é o protetor. O salmista Davi, ele disse o seguinte, no Salmo 40, versículo 17, ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. Tu és o meu apoio, tu és o meu salvador, vem salvar-me, vem depressa, ó meu Deus. Esta era a confiança do salmista, um Deus que o protegia, um Deus que o salvava, um Deus que o apoiava, um Deus que cuidava dele. Então esse é o Deus que nós olhamos e que nós conhecemos, que se revela a nós. Então, outra coisa importante, Deus, ele era um facilitador da caminhada da humanidade. Deus, lá no texto, ele disse que ele iria aplanar as estradas, ele iria aplainar os morros para que ficasse fácil a caminhada do seu povo. Então, no Salmos 77, versículo 19, ele fala a forma como Deus fez isso. Ele cita um exemplo ali de quando Deus tira o povo do Egito e ele abre o mar. Ele diz assim: tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Então Deus é aquele que facilita a caminhada, que facilita o caminho, que ajuda com que as pessoas possam chegar no lugar, no destino onde Ele determinou que as pessoas cheguem. Então Deus, Ele é o consolador de toda a humanidade. Deus é aquele que consola, aquele que conforta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então ele mostra que Deus nos consola, Deus é o consolador e Ele nos capacita também para consolarmos outras pessoas. E portanto Deus é o Deus amoroso. Deus é o Deus que mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, conforme Romanos 5,8. Deus é um Deus justo com toda a humanidade. Ele ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E na sua tolerância ele havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, nesse momento, ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme Romanos 3, verso 25. Então veja só, quando Deus fala, quando ele diz lá no capítulo 49 e versículo 15,
Pode por acaso alguma mãe esquecer do seu filho? Ele está dizendo exatamente isso. Então ele está mostrando a profundidade, a dimensão do amor de Deus. E outra coisa que é uma característica importante que eu gostaria de chamar, quando Deus fala, quando ele se compara o amor de mãe como modelo do amor dele, ele fala também que como Deus, ele é um Deus disciplinador. Ele é um Deus que ele disciplina a humanidade. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, ele diz o seguinte: saiba, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o seu Deus os disciplina. Ou seja, Deus, ele é disciplinador. Então, nós podemos olhar pela característica, a expressão de amor é uma expressão de alguém que disciplina, uma pessoa que deixa as pessoas fazendo o que bem entende, ou deixa as pessoas fazendo da maneira que querem. Essas pessoas não expressam amor. Veja o que o apóstolo Paulo fala para nós na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, essa é a forma, a razão por que Deus nos disciplina. E no capítulo 3, versículo 19, Deus diz porque ele disciplina: repreende e disciplina aqueles que eu amo. Então ele fala exatamente esta razão. Então essa é uma característica de Deus, uma característica dele. Então Deus, ele é disciplinador. E por fim, Deus é libertador. Os Salmos lá em 1 Samuel 22, versículo 2 a 4, quando o salmista ele é liberto, ele livra, Deus protege a ele. Então ele diz que Deus é a rocha dele, Deus é a fortaleza, Deus é o seu libertador, Deus é o seu esconderijo, Deus é a sua proteção, Deus é o poderoso Salvador, Deus é a torre alta, Deus é o abrigo seguro, Deus é o Salvador que salva ele da vida dos violentos. Então Deus tinha esse papel e tem esse papel de Salvador. Ele é o Salvador da humanidade. Então o apóstolo João, na primeira carta, no versículo capítulo 4 e 14, ele diz assim: vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Então este é o papel, esta é a obra gloriosa de Deus, esta é a expressão de Deus. Então nós observamos isso. E agora nós queremos fazer aqui um contraste com esse amor de mãe. Então a Bíblia diz o amor, a mãe, um modelo do amor de Deus. Não é esse o tema da mensagem? Então nós aprendemos lá, o próprio Deus diz: pode por acaso uma mãe vir a esquecer do seu filho? Ou seja, uma mãe que ama o seu filho, ou seja, como é que ela expressa esse amor ao seu filho? Essa mãe, normalmente, uma mãe que ela expressa que tem um amor parecido com o amor de Deus, uma mãe que tem esse alto padrão, que tem essa característica nobre de amor, ela trabalha pela unidade da família. Nós vivemos numa época em que a mulher, ela precisa, muitas delas, em sua maioria, elas precisam também correr atrás da busca da provisão. Em todas as épocas, em todos os tempos, não foi diferente desta forma. Nos períodos passados, os homens eles eram levados para a guerra, eles eram os protetores da nação, os protetores das tribos, os protetores de todos, e a mulher cuidava da provisão, ela tinha a responsabilidade da provisão, porque o homem tinha o papel de defender a sua prole, defender a sua nação, defender o seu povo, e eles iam para frente de guerra. E muitos morriam lá nas batalhas, e as mulheres ficavam cuidando sozinhas dos seus filhos. Ela tinha a responsabilidade de buscar a provisão para os seus filhos. Então nós observamos aqui que a comparação, quando Deus é provedora, muitas mulheres hoje elas também trabalham e lutam para prover os seus filhos. Quantas mulheres, quantas mães sozinhas hoje batalham e lutam para sustentar os seus filhos, para criar os seus filhos? Esta é uma característica que, quando a mãe faz isto, ela não está nada mais expressando do que a nobreza do amor, a nobreza da preocupação. Ela mostra a sua responsabilidade, a sua preocupação. Ela sabe que aquela criança, que aquele filho depende dela para viver, para ser um homem, para ser uma mulher no futuro, para ser uma pessoa com dignidade, para ser uma pessoa com responsabilidade. Ela também tem um papel de proteção dos filhos.
Mexe com o filho de uma mãe, mexe com qualquer filho, veja qual é a reação dela. A mulher mais doce, a mulher mais meiga, a mulher mais sensível possível, ela se transforma numa leoa para proteger os seus filhos. Ninguém pode atingir aos seus filhos, ela luta e protege. Então veja a comparação, é isso que Deus está chamando a atenção, que Ele está mostrando. Ou seja, a mãe, ela facilita a vida dos filhos. Quantas vezes os filhos, eles estão passando por dificuldade, estão passando por momentos difíceis, por momentos angustiantes, e a mãe, então, ela trabalha para que a vida do filho fique mais fácil. Quantas sacrificam, tentam inclusive fazer sacrifícios além até mesmo daquilo que pode, para tentar atender a necessidade de seus filhos. Então nós precisamos atentar para isso. Essa é uma expressão de uma mãe verdadeira, de uma mãe que ama, uma mãe que de fato ela expressa e tem um amor muito parecido com o amor de Deus. Ela é uma mãe que consola os filhos, é uma mãe que ama os filhos, é uma mãe que equilibra a relação entre os filhos. Então, normalmente, uma verdadeira mãe, ela não tem preferência por filhos. Se ela tem mais que um filho, ela ama a todos de igual forma. E ela quer a unidade deles. Ela também trabalha para que todos sejam beneficiados e todos possam alcançar os mesmos objetivos e ter o mesmo sucesso. Esta é a luta e a batalha de cada mãe. Mas também uma mãe, ela disciplina os seus filhos. Ela não concorda com os seus erros. Por mais que ela ame o seu filho, ela não vai, e sabendo que ela quer que ele seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, uma pessoa que tenha, de fato, que venha contribuir com a sociedade, venha ser uma pessoa valorosa na sociedade, uma pessoa que venha ser, de fato, referência na sociedade, ela não permite que o seu filho ele faça o erro e ela não passa a mão na cabeça dele. Ela não encobre os seus erros, ela não esconde os seus erros, mas ela o disciplina, ela o orienta, ela o instrui, ela faz com que ele de tal forma seja transformado e formado em um homem totalmente digno, um homem da sociedade, um homem que é capaz de viver em sociedade e viver com dignidade. Esse é o papel de uma mãe amorosa, ou seja, veja só como é muito parecido o amor de uma mãe com o amor de Deus. Veja só como é muito parecido tudo isso. Somente uma mãe que tenha essas características que pode ter depois, lá na frente, ter alegria com seus filhos, ter alegria com o que acontece na sua vida, que acontece com tudo no futuro. Então veja só, como é que acontece a disciplina dos filhos? Será que é somente através de castigos? Será que é somente através de palmadas? É lógico que de repente pode acontecer isso, mas muitas vezes a disciplina dos filhos, ela acontece através de um diálogo constante. Está registrado, está definido que normalmente foi feita uma pesquisa que os pais, hoje em dia, eles não conversam mais do que 6 minutos por dia com seus filhos. Veja só, você acha que em 6 minutos diários dá para você educar seu filho? Dá para você orientar seu filho? Se você não tiver uma avó, não tiver uma babá e não tiver uma pessoa que de fato tenha valores que possa passar para os seus filhos, quem é que vai passar? Se o pai e a mãe não assumem o seu papel, não reservam um tempo para conversar com seus filhos, o tempo que tem, coloca-se diante da televisão, coloca um celular na sua mão, coloca um videogame na sua mão e não conversa, não dialoga, como é que vai disciplinar esse filho? Depois que chega na adolescência, aí quer transformar esse adolescente através de pancada, de paulada, de repente com gritos e tudo mais. Aí já não há mais tempo. Está comprovado cientificamente e pela pedagogia que nós conseguimos formar o caráter de uma criança até os 7 anos de idade. Depois disso, seja até os 7 anos de idade, o caráter dessa criança é totalmente formado. E muitos pais, eles deixam os filhos fazer o que bem entende até essa idade, porque falam, não, é uma criança mesmo.
Muitos acham engraçado atitudes equivocadas dos filhos, dos netos, das crianças, porque são crianças, são pequenas, acham engraçado suas malcriações e todas as suas atitudes. Por quê? E não disciplinam, mas na verdade o princípio bíblico e o valor, a criança precisa ser disciplinada desde que ela nasce, ou antes mesmo disso. Quando a criança está sendo gerada no ventre, a mãe já deve começar a falar coisas boas, falar da palavra de Deus para ela, começar a cantar louvores para ela. Depois que ela nasce, deve ter esse diálogo, continuar nesse diálogo, e isso vai sendo inculcado, vai sendo colocado na mente dela. A mãe vai conseguindo entrar na mente da criança. Quem convive mais com a criança nos primeiros anos de vida dela? Quem é que forma o caráter da criança? Quem é que forma toda a personalidade da criança? A mãe, porque ela convive muito mais tempo. Ela tem mais tempo nesse período. Fora isso, não há possibilidade de nós termos uma geração disciplinada, uma geração bem orientada. Então é isso que é importante nós atentarmos. E fora isso, nós vimos que a mãe, ela trabalha pela libertação dos filhos, para que ela possa de repente, ver os seus filhos totalmente livres. Tem a liberdade e a libertação dos filhos, não é deixar eles soltos na rua, não é deixar eles fazer o que bem entende. A libertação dos filhos, na verdade, é colocar a disciplina adequada e dar a orientação correta para eles, para que eles não sejam presa fáceis de pessoas maldosas, de pessoas inescrupulosas, de pessoas que estão na sociedade ou à margem da sociedade para destruir vidas. Pessoas que são ministros de Satanás, que estão de fato aí de olho em nossos filhos, em nossas crianças, para tentar passar valores pervertidos, para construir uma geração totalmente pervertida. Então a libertação dos filhos é a orientação correta, é a instrução correta, é fazer com que eles sejam de fato instruídos e corrigidos. E por fim, a mãe, ela trabalha pela salvação dos filhos. Ela luta pela salvação dos filhos. Então, para nós entendermos um pouco mais, para nós aplicarmos para o dia de hoje, ou seja, todas as mães, elas têm protegido a seus filhos. Se você analisar o que nós falamos no início, nós vimos no início, nós observamos na sociedade de hoje, muitas mães, ao invés de protegerem seus filhos, elas os colocam sob vulnerabilidade. Algumas jogam em latas de lixo, abandonam nas esquinas, abandonam em portas de orfanatos, abandonam na rua, e algumas até matam. Aquela que deveria proteger, aquela que deveria abrigar, aquela que deveria passar segurança, elas não passam. Será que é esse tipo de mãe que nós precisamos na sociedade? Será que todas as mães elas têm trabalhado pela unidade da família? Será que não existe uma ação na sociedade para tentar trabalhar de forma que haja interesses, dependendo dos interesses momentâneos? Será que as pessoas têm dado palavra de encorajamento aos filhos? Eu pergunto, quando um filho seu está com um problema, ou quando ele faz alguma coisa de errado, quando você vê que ele está encaminhando para um caminho errado, ou quando você percebe que ele tem dificuldade para aprender, como é que você se dirige ao seu filho? Qual a palavra de coragem que você dá para ele? Você diz que ele é burro, você diz que ele é incompetente, você diz que ele parece com fulano, você faz comparações? Ou você dá uma palavra e diz, meu filho, vem cá, vem aqui, eu quero falar com você. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz. Eu sei que você tem capacidade. Agora preste atenção, se você fizer dessa e dessa forma, você vai alcançar seus objetivos. Muitos adultos hoje, eles são frustrados. Eles olham para eles e se percebem incompetentes. Porque algum dia, o pai ou a mãe, ao invés de encorajá-lo, os desencorajaram. Ao invés de trazer palavras que levantavam a sua dignidade, que mostrava exatamente o seu valor, que o conduzisse para um caminho correto, os compararam com animais irracionais, compararam com pessoas incompetentes, compararam com pessoas desqualificadas.
utilizaram palavrões. Não é esta maneira que nós encorajamos os filhos, não é essa maneira que uma mãe encoraja o filho, não é essa maneira que um pai encoraja um filho. Ou seja, nós precisamos pensar muito bem quando dirigimos aos nossos filhos. As mães, os pais, toda a família precisam pensar, precisam refletir. Aquilo que nós falamos pode estar encorajando ou estar desmotivando. Pode estar criando um trauma que lá na frente vai gerar sérios problemas na vida desta pessoa quando adulta. Então nós precisamos entender muito bem o papel que uma mãe possui, ou seja, porque não é dessa maneira que Deus nos trata. Deus não nos desqualifica se alguém que valoriza o ser humano de uma tal forma é Deus. Ele olha para você que é pecador, para você que é cheio de defeitos, cheio de imperfeição. Ele olha para mim que sou pecador, cheio de defeitos, cheio de imperfeição. E eles vêm a mim, você que está cansado, você que está oprimido, e eu vou aliviar você. Isso é a palavra que ele diz para mim. Ele não diz, você é um pecador, você é incompetente, eu vou acabar com você, não. Ele diz, vem para mim, eu quero transformar a sua vida, eu vou mudar a sua vida, eu vou restaurar a sua vida. É assim que Deus lida conosco. E Ele acredita tanto em mim, acredita tanto em você, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele faz com que esse Filho, abra mão da sua glória, abra mão da sua condição de Deus, abra mão da sua forma de Deus, e torne um humano como nós, e que é humilhado até a morte de cruz. Esse é o valor que Deus dá para mim e para você. Esta é a palavra de encorajamento. Quando Deus fala, eu vou morrer por você, Ele está dizendo, eu acredito que através da minha vida você pode ser transformado. Eu acredito em você. E nós muitas vezes não acreditamos nos nossos filhos. Não damos uma palavra de crédito para eles. Não damos uma palavra de incentivo para eles. A palavra é de desmotivação. Isso não pode acontecer. E mais, por fim, será que os filhos têm sentido protegidos pelas mães? A vida dos filhos tem sido mais fácil pela dedicação das mães? Ou seja, na hora mais difícil, o filho tem recebido consolo? Ou seja, você conhece os dramas do seu filho, os dramas da sua filha? Você conversa com ele? Existe uma estatística, muitos filhos estão se cortando, muitos filhos estão deprimidos, muitos filhos se suicidam, muitos filhos perdem a vida porque os pais não os conhecem, não conversam com eles, não conseguem que eles abram o coração. Porque na hora de consolar, como é que você consola uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que está sem orientação? Quantos filhos nos dias de hoje que estão sem orientações? Quantos filhos estão perdidos, buscando onde se agarrar, buscando onde se apoiar, e onde eles poderiam buscar apoio, ter consolo, ter força, ter direção, é na vida dos pais, principalmente da mãe. Mas às vezes não consegue abrir o coração para a mãe. Muitas vezes nós pensamos em falar mais do que escutar. Tem momento que a mãe, o pai, precisa parar e escutar o seu filho, escutar a sua filha. Você precisa conhecer os dramas que seu filho e sua filha vivem. Nós não podemos simplesmente falar, passar ordens, determinações. É lógico que nós precisamos orientar, mas mais do que isso, escute os dramas que seu filho está vivendo, os dramas da alma, dramas emocionais muito fortes, coisas terríveis, e precisam ser tratados dessa forma. Então nós precisamos entender para que nós possamos dessa forma poder agir. Esta é a forma que Deus nos trata, e esta é a maneira que Ele espera. Esse é o padrão determinado por Deus para um relacionamento de uma mãe e de um filho. A gente está falando mãe porque hoje é dia das mães, mas isso é dos pais. Os pais precisam ter essa responsabilidade. Os pais precisam desempenhar esse papel. Os pais precisam ter essa posição, ter essa atitude. E mais do que isso, os pais precisam trabalhar pela libertação de seus filhos, que muitas vezes estão prisioneiros da droga,
prisioneiros da prostituição, prisioneiros da maldade, prisioneiros da violência. Quantas vezes nós não conhecemos nossos filhos? Eles caminham por caminhos tortuosos e nós não os conhecemos. Muitos pais preferem fechar os olhos, preferem dizer: meu filho não, meu filho com isso, com ele não acontece isso, com a minha filha não acontece isso. E nós colocamos nossos filhos num patamar como se eles fossem, porque ao invés de nós querermos conversar com eles, orientar a eles, nós preferimos fechar os olhos e não ver o que está acontecendo. Ao invés de salvar, de libertar os nossos filhos, muitas vezes nós deixamos eles soltos, nós deixamos ele caminhar para o perigo. Então, nós precisamos trabalhar pela salvação dos nossos filhos. Você tem trabalhado pela salvação dos seus filhos? Nós precisamos trabalhar pela salvação dos nossos filhos. Então, diante disso, nós aprendemos que Deus, Ele é um Deus de amor. E que o amor dele, que Ele demonstrou, Ele disse: pode por acaso uma mãe esquecer o seu bebê que amamenta? Ou seja, o que é um bebê que amamenta? É um bebê totalmente desprotegido, totalmente vulnerável. Dificilmente uma mãe sensata vai esquecer disso. Uma mãe equilibrada vai esquecer disso. Mas existem muitas mães que elas esquecem. Ele diz assim: todavia, se esta vier se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Então o amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. É muito mais profundo. Então nós não podemos dimensionar a sua altura, a sua largura, a sua profundidade, a sua extensão. É muito grande o amor de Deus, a tal ponto que o apóstolo João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que nós possamos olhar para esse modelo, a forma como Deus se relaciona com os seres humanos, e nós possamos replicar ou fazer parecido, na verdade, aprender e praticar. Deus ama, Ele é o modelo, é o padrão, e nós devemos olhar para esse modelo do amor de Deus e devemos amar da mesma maneira. Precisamos amar da mesma forma que Deus ama. Nós precisamos entender isso, porque foi a palavra de Jesus Cristo. Ele disse que os mandamentos resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como a você mesmo. Tenha um amor pelo seu filho profundo, com a mesma profundidade do amor de Deus. Que Deus, por sua graça e misericórdia, possa clarear e falar fortemente em seu coração, dando direções, dando rumos e ajudando cada dia mais a você dar direcionamento para seus filhos, dar instruções para seus filhos, de tal forma que eles sejam para a glória de Deus. Amém? Então, nesse momento, nós encerramos a nossa reflexão e nós iremos orar. E eu quero abrir aqui espaço para que você possa fazer o seu pedido de oração. Então, nós vamos orar hoje pelas mães, nós vamos orar pelos filhos, nós vamos orar por pelos filhos que estão desconsolados, porque hoje não tem sua mãe mais aqui para poder homenageá-la. Então nós vamos orar para Deus consolar também. Então essa é a nossa oração. E pedir que Deus cada dia mais ilumine as mães atuais e aquelas que também serão mães. Que elas possam ser boas mães. Que elas tenham o amor de Deus como padrão para cuidar dos seus filhos e criar os seus filhos. Amém? Nós temos aqui os pedidos. Hoje a nossa irmã Ruth Cunha, ela pede oração pela Daniela, esposa de um colega dela. Essa moça está com câncer e vai passar por uma cirurgia. Nós vamos orar pela Daniela para que Deus, por sua graça, possa operar poderosamente na vida dessa moça. A nossa irmã Edna Moura pede oração pelo pai dela, o pastor José Francisco. E ela também está pedindo por várias famílias da igreja, do
dos pais dela que contraíram Covid-19. Então aqui, esses irmãos que contraíram, é o irmão Manuel, a irmã Ângela, que está internada, a Isabel e a Priscila, a Lucimar, a Eva e Davi. A irmã Ruth Nunes, ela pede oração pelo Rafael, que está com dengue. Nós vamos orar também pelo Renato Ferreira, esposo da irmã Silvana Feitosa. Então são essas pessoas que nós vamos orar nesse momento, e eu convido você a entrar na presença de Deus para que nós possamos orar a Deus nesse momento e suplicar a misericórdia e a graça de Deus. Nós aprendemos hoje que Deus é um Deus que ama demais. Ele diz: pode por acaso uma mãe vir esquecer do seu filho? Todavia, se isso acontecer, eu jamais me esquecerei de você. Então Deus não esquece de ninguém. Ele ama profundamente os seus filhos e Ele quer cuidar deles, Ele cuida deles. Então nós vamos pedir para que Ele manifeste esta graça e essa bondade na vida destas pessoas. Oremos a Deus agora. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, pelo dom da vida. Nós te louvamos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Nós te louvamos, meu Deus, pelo teu grande e imenso amor demonstrado e revelado na tua palavra, Senhor. Meu Deus poderoso, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor utilizou a figura de uma mãe para expressar, para que nós entendêssemos a dimensão do teu amor. Porque nós sabemos o quanto uma mãe sacrifica pelo seu filho, quanto uma mãe sensata dedica ao seu filho, o quanto uma mãe ela faz tudo para que o seu filho tenha o melhor. Meu Deus, por isso nós oramos para que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua graça sobre a vida das pessoas. Meu Deus, eu oro nesse momento em favor de todas as mães, ó Deus, que têm os seus filhos pequenos e que precisam ser educados, para que elas tenham uma sabedoria para dar todas as instruções a seus filhos. Eu oro por aquelas mães que já têm os seus filhos criados, para que elas tenham toda a sabedoria necessária para dar os conselhos que esses filhos precisam, Senhor, para que elas possam instruir e direcionar, dando toda a instrução necessária. Eu oro também, meu Deus, em favor daqueles filhos, ó Pai, que hoje não têm as suas mães para homenageá-la. Eu peço que eles sejam consolados pelo Senhor, porque hoje quem consola não é mais a mãe deles, mas o Senhor. Portanto, abraça cada um deles nesse momento e conforta o coração desses filhos e dessas filhas, meu Pai, que choram nesse dia de hoje, que não puderam fazer uma homenagem, ó Deus. Estenda a tua mão poderosa nesse momento e manifesta a tua graça poderosa sobre eles, Senhor. Meu Deus, Pai poderoso, nesse momento eu venho rogar, meu Deus, a tua misericórdia e em favor da Daniela, meu Pai. Meu Deus, essa mulher, ela está com câncer, Senhor, e eu oro nesse momento para que ela receba saúde na autoridade que é no nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento eu oro para que o Senhor ponha a tua mão de poder sobre ela e que esse câncer seja anulado, a ação desse câncer seja anulada na vida dessa mulher e que ela seja curada para testemunho do teu poder, por amor do teu nome, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e o Deus que faz milagres, que opera maravilhas, o Deus que pode todas as coisas. Meu Deus poderoso, neste momento eu suplico, ó Deus, pela vida do pastor José Francisco, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia do teu servo, tenha compaixão do teu filho, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro para que ele receba saúde agora, em nome de Jesus. Receba saúde em nome de Jesus. Seja curado para a glória e para testemunho do nome de Cristo. Nós oramos nesse momento. Abençoe a vida do teu filho, Senhor. Conduza, Senhor, em segurança. Conduza, meu Deus, com saúde. Dai a tua graça ao teu servo, meu Deus. Ajude-o nesse momento. Eu suplico esta graça agora, Senhor. Põe a tua mão de poder, segundo as tuas muitas misericórdias, de acordo com a tua soberana vontade, Senhor. Eu suplico por ele, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor escuta as nossas orações. O Senhor atende as nossas orações, meu Deus. Por isso eu oro e intercedo por estas vidas, meu Pai querido. Deus poderoso, eu quero suplicar também agora, Senhor, em favor do Manuel,
em favor da Ângela, Senhor. Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Eles contraíram, Senhor, a Covid. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, que este vírus seja anulado, a ação dele seja anulada na vida dessas pessoas, que toda a ação dele seja anulada agora na vida dessas pessoas, e que eles recebam a cura no nome de Jesus. Todos os danos que esse vírus possa causar, seja anulado agora o seu poder, a sua capacidade, meu Deus. O Senhor tem poder, a sua palavra tem poder. Se o Senhor disser para ele parar agora, ele pode parar a sua ação, meu Deus, na vida destas pessoas. Portanto, em nome de Jesus, eu ordeno que este vírus pare de agir na vida da Ângela, na vida do Manuel, na vida da Isabel, na vida da Priscila, na vida da Lucimar, na vida da Eva e do Davi. Deus, em nome de Cristo nós oramos, que eles recebam saúde, em nome de Jesus. Pai poderoso, eu suplico em favor do Rafael, Senhor, estenda a tua mão poderosa agora. Meu Deus, ele foi acometido pela dengue. Em nome de Jesus eu oro para que ele receba cura, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Põe a tua mão de poder agora, que ele seja curado, em nome de Jesus. Pai poderoso, eu oro pelo irmão Renato Ferreira, Senhor. Pai santo, poderoso, teu servo está enfermo. Ele está precisando do teu cuidado. Ele está precisando da tua proteção. Ele está precisando do teu consolo. Ele está precisando da tua salvação, Senhor. Salva a saúde dele agora, meu Deus. Põe a tua mão poderosa e livra ele desta enfermidade, meu Pai. Na autoridade de Jesus eu oro. Irmão Renato, receba a saúde em nome de Jesus. Receba a saúde em nome de Jesus. Para a glória do nome de Cristo eu oro, Senhor, e intercedo para a glória do teu nome. Graças te damos, Senhor. Nós louvamos o Senhor por esta oportunidade, por esse momento de oração. Nós confiamos na palavra de Deus, conforme está em 1 João 5, versículo 14 e 15. Nós conhecemos, nós sabemos que Deus nos ouve. Ele escuta as nossas orações e Ele responde às nossas orações. Ele nos ouve. Portanto, nós temos a certeza que Deus ouviu a minha e a sua oração. E Ele vai agir poderosamente. E Ele continuará sendo glorificado, porque Ele é o Deus de toda glória, é o Deus de todo poder. Amém? Que Deus, por sua graça e misericórdia, os abençoe grandemente. Nós queremos agradecer a todos que estiveram presentes aqui na nossa live, que estiveram aqui. Tivemos aqui várias pessoas. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome das pessoas aqui, para nós agradecermos. Zé do Carmo, meu cunhado. Nós queremos agradecer também o Gilberto Dias, também, primo da Sônia. Queremos agradecer então a essas pessoas que estiveram conosco aqui. Que Deus possa abençoá-los grandemente. A irmã Ivanete Rocha, que congrega na igreja de Vila Maria. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua passagem por aqui. Que Deus possa recompensá-los grandemente. A todos que estiveram conosco. Se eventualmente nós não conseguimos perceber o seu nome aqui, fica aqui o nosso agradecimento e o convite para que na próxima quarta-feira esteja conosco, quando nós estaremos aqui novamente louvando ao Senhor e refletindo na palavra dele. Que Deus, por sua graça, o abençoe. E para isso dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês agora e sempre. Que Deus os abençoe.